Fala galera do PPGEP, sejam bem-vindos ao PPGEP em Entrevista. Nesse primeiro episódio, trazemos a primeira parte da entrevista com a professora Betânia Barroso sobre o seu livro Educação Popular, Saberes, Resistência e Emancipação Humana em Práticas Educativas. Fiquem agora com a entrevista. Então, eu sou professora Betânia Oliveira Barroso, tenho especialidade em psicopedagogia clínica e institucional, eu sou mestre em educação, eu sou doutora em educação e tenho pós-doutoramento em pesquisa na literatura de resistência e outros espaços da educação popular também. Meu lugar de atuação é dentro da Universidade Federal do Maranhão. Eu trabalho no curso de licenciatura em Ciências Humanas, como algumas disciplinas estruturantes. Também tenho como grupo de pesquisa, o meu grupo se chama Educação e Emancipação Humana. Como surgiu a ideia de compilar e refletir sobre as pesquisas e os produtos didáticos e pedagógicos construídos pelos seus orientandos de 2019 a 2025 e transformar esse balanço em um produto de seu pós-doutorado? Bom, isso surgiu numa inquietação desde que eu fui coordenadora do programa, Programa de Ensino e Pesquisa, e também da educação no mestrado, e isso me incomodava porque a gente não tinha um alinhamento no sentido, olha, como que a gente vai compilar esses produtos e a gente vai deixar solto? Então eu pensava justamente no meu universo de pesquisa, uma vez que eu trabalho com a pesquisação. Então eu fui tentando ajustar, entender, e que eram e são produtos tão significativos no espaço da educação e das escolas, que aí eu fiquei incomodada. Não, eu vou precisar trabalhar esses produtos de uma compreensão que eles não fiquem engavetados ou que sejam só um quadro demonstrativo, mas que sejam sim um registro com base transformadora de um livro, que estejam também para a rede municipal, estadual, do Maranhão. Então foi nessa ideia que eu entendi o lugar, porque são produtos educacionais de um lugar de transformação da realidade dos espaços escolares. E isso faz toda a diferença, porque são materiais que significam transformação no espaço da sala de aula, no espaço pedagógico, no espaço das comunidades que a gente trabalhou, das quebradeiras de Coco-Babaçu, no espaço da Viva Deus, que é uma comunidade em realização de assentamento, de alfabetização, de formação política. Então isso não podia ficar de nenhum modo engavetado. Então foi essa ideia de trazer isso para um compilado de um livro didático e pedagógico para a rede estadual de educação e municipal também. Qual é a origem do seu interesse pela educação popular e de que forma a realidade do Maranhão moldou essa espelha? Vem do meu pai, que é o lugar dele, um lugar de pessoa do campo, que produzia, que transformava a realidade de muitas pessoas, que tinha na produção da terra o lugar de transformação. Então veio desse espaço o universo, de entender o que é educação popular e o que é educação do campo da minha infância. Entender o que eu tinha que fazer enquanto pesquisa, ensino, extensão. E foi isso que eu fui fazendo aí, com exemplo, a comunidade Viva Deus, que se transformou num lugar de produtividade. E que traz esse lugar em que alguns dos meus orientandos fizeram pesquisas de TCC, de mestrado e trouxeram resultados para esse lugar e espaço, porque a gente teve os movimentos de enfrentamento em relação àquilo que estava aprisionando o espaço da Viva Deus, que
se chama Suzano, em que o universo da comunidade Viva Deus, enquanto acampamento, não conseguia desenvolver uma produtividade do plantar minimamente da agricultura familiar em função desse medo, porque iriam perder o espaço da terra ou que seriam, destruídos por aquilo que algumas vezes aconteceram em relação ao envenenamento das pequenas plantações, ao mesmo tempo de incendiar seus barracos, as casas, enfim. E nós, por meio do movimento do ensino, pesquisa e extensão, com o programa de ensino e pós-graduação, ao mesmo tempo, com o meu grupo de pesquisa, grupo de ensino, pesquisa, extensão e educação popular, nós fomos criando a conscientização que por meio do plantar aquela terra, ela poderia ser apropriada pelos moradores e assim fizemos. Buscamos sementes na Embrapa, nós fomos construindo um movimento também de alfabetização e conscientização política dentro do espaço da Viva Deus, construímos uma escola popular dentro do universo da terra e fomos transformando aquele ambiente. E por isso, alguns resultados de mestrado que se transformou em produto do livro está com base nessa ideia de repercussão e transformação dos espaços que a gente trabalha no lugar da pesquisação. Então nós temos esse exemplo da Viva Deus, outros exemplos também, como as questões das mulheres do bordado livre, que traz ali no piquear de baixo um processo revolucionário de mudança de vida, porque a partir do trabalho do bordado livre, elas constituíram um espaço de poder no sentido, eu posso pagar meu dia a dia, eu posso viver sobre a minha produção, eu posso viver sobre aquilo que eu produzi nos bordados e que estão aí no universo de emancipação com base nesse lugar. Trabalhar com metodologias ativas e participativas como a pesquisa-ação, os círculos de cultura e a escuta elaborante foi um desafio para a produção do livro? É um desafio porque nem todo mundo compreende esse espaço da escuta elaborante, da pesquisação e do ciclo de cultura. É uma perspectiva que para muitos ouvidos e muitos olhares ela é desafiadora, mas quem convive, trabalha, compreende e executa o movimento da vida, porque ela não é só para o universo da pesquisa, ela tem que ser entendida como lugar de vida, ela não é dificultosa. Ela é um exercício de aprendizagem. Então, não digo que foi uma dificuldade, foi um exercício de aprendizagem e quem trabalha, quem convive no universo de vida, de pesquisa comigo, isso para mim aqui é um espaço de pesquisação, de diálogo, de escuta, de entendimento, de aprendizagem, conforme você está me fazendo algumas questões e eu estou dizendo algumas respostas, não significa que são todas, que eu vou elaborar ainda mais quando sair daqui e que é essa interlocução, isso significa pesquisação, ciclo de cultura e vivência e que ela não se fecha, ela vai continuar circulando e quem fechou um mestrado, que são os produtos que a gente está trazendo, estão avançando onde estão, seja na rede municipal, no ensino médio, na universidade, estão fazendo o mesmo movimento, porque é esse o resultado que eu tenho sobre todo o processo desde 2014, trabalhando com a pesquisação do ciclo de cultura com base freiriana, marxista e hegeliana, de trazer esse movimento todo para fazer esse lugar da educação popular como produto do pós-doutoramento. Então é um movimento, não se encerra. Como foi o desafio editorial de traduzir essa oralidade e os saberes tradicionais das comunidades para as páginas de um e-book? É um momento que você tem que, de alguma forma, uma solitude, onde você tem múltiplas vozes, no sentido que você tem muitas escritas, muitos arquivos, várias escutas elaborantes mentalmente sobre
a maioria dos sujeitos, né? De quem elaborou, de quem pensou, de quem criticou, de quem está no movimento entregue ou não ali. As dúvidas, as incertezas, tudo chega, né? Então é um espaço de muita intimidade com aquilo que você já fez, você escreveu, você produziu e produziu também com seus pares, inclusive com os meus orientandos formados e que fizemos a elaboração juntas e que retomamos todo o movimento num olhar um pouco mais avantajoso no sentido da maturação de pensamento de ideias. Porque ele é um produto que avançou, porque as ideias evoluíram, se amarraram, querem mais sobre aquilo que foi analisado, aquilo que foi visto, aquilo que foi produzido. Então, não é fácil, porque são múltiplas vozes, como disse, não é um livro que só eu produzi, mas produzi junto anteriormente, produzi junto de novo com os meus egressos orientandos, né? Então a gente foi coordenando, costurando novamente muitas outras hipóteses, muitas outras situações e muitas outras perspectivas de avanços futuros. Então é um e-book, é um livro que ele não está fechado. Ele é um livro propositivo para avançar para outros espaços, porque a gente quer mais.